Bora! Ai, ai, ai! Vamos fazer a baguncinha que a gente gosta. São 4 da manhã. 4 da manhã. Daqui a pouco diz o síndico. Será que tem Então como a moça moça gritar. gritar? Bate. Não tem não, Luan Santana. Cadê o grito Da da galera! Vamos lá! Rebola, rebola. Sei que tá Então bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido. Não era pra ser escondido. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja. Vamos colocar aqui. Vamos à nossa lista de exercícios. Tá ok? Deixa eu ver se alguém tá mandando mensagem aqui. Parou agora, já tirei print. Ficou maravilhosa, relaxa. Oh, Letícia, meu amor, meu tesouro, minha princesa. Que saudade, amor. Eita, tem professor na live. Vamos lá, gente, que aqui é responsa. Tem professor na live, professor Ercílio aí, ó. Recomendo muito que vocês se inscrevam no canal. Ele é especialista na parte experimental, então é bem bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante do canal e do professor. Muito obrigada, professor. Fica aí com a gente, que agora a coisa é responsa, hein? Tem mais algum professor na live? Hashtag preocupação. 32 pessoas na live, gente. Então, meus amores, eu vou começar aqui com um exercício e em cima do exercício a gente vai aí tirar as dúvidas, tá bom? Bom, professor, esse textão aí do tamanho do mundo, crê em Deus Pai. Eita, professora, bem cara de Enem, né? Pois é, né? Textão bem cara de Enem. Na Copa, o gol que o Pelé não fez. Na Copa de 1970, na partida entre Brasil e Tchecoslováquia, eu nem sei como é que pronuncia isso, mas vamos lá. Pelé pega a bola um pouco antes do meio campo, vê o goleiro tcheco adiantado e arrisca um chute que entrou para a história do futebol brasileiro. No início do lance, a bola parte do solo com velocidade de 108 km por hora. Olha que delícia, a questão já informa aqui para você essa velocidade em metros por segundo. Ai, professora, que delícia, eu não vou nem me preocupar, né? E transformar de quilômetros por hora para metros por segundo. Meus amores, prestem bem atenção. Nem sempre vai estar essa delicinha não, tá? Lembrando aquele macetão que eu já postei em Reels, já falei isso inclusive nas aulas. Quilômetros por hora, né? Intuitivamente a gente tem ideia de proporções maiores, então do grandão para o pequenininho. E o metro a gente tem ideia de proporções menores. Então aqui ó, já do pequenininho, se fosse o contrário, né? Metros por segundo para quilômetros por hora, do pequenininho para o grandão, eu iria multiplicar por 3,6. Então meus amores, estou reforçando isso, porque nem sempre vai estar essa delicinha. Mas beleza, então no início do lance, a bola parte do solo com velocidade de 30 metros por segundo. Amores, é uma questão que se trata de movimento oblíquo. Ai, professora, como é que eu posso ter certeza? Por conta do comportamento da trajetória. Eu já vou mostrar o desenho, vocês vão ver o comportamento dessa trajetória após o lance. E 3 segundos depois, toca novamente o solo atrás da linha de fundo. Professor, então peraí. Lançou, então esse 3 segundos é o tempo completo para ele realizar esse movimento oblíquo? Exatamente. Ele vai lançar e vai subir e vai tocar o solo novamente. Então é o tempo total. É o tempo total que é informado aí na questão. Na figura, vemos uma simulação do chute do Pelé. E considerando que o vetor velocidade inicial, o V0, né? Inicial da bola após o chute de Pelé, fazia um ângulo de 30 graus com horizontal. Sim, é uma outra característica do lançamento oblíquo, a formação de um ângulo. Normalmente, a questão aí faz a informação, já coloca o ângulo formado com a horizontal. Mas tome cuidado que nem sempre vai informar ali bonitinho esse ângulo formado com a horizontal não, tá? De modo geral, a maioria dos concursos faz referência a esse ângulo formado com a horizontal. A questão já informa, né? O seno de 30 e o cosseno de 30. E desconsiderando a resistência do ar e a rotação da bola, pode-se afirmar que a distância horizontal entre o ponto de onde a bola partiu do solo depois do chute e o ponto que ela toca no solo atrás da linha de fundo em metros, um valor próximo de. Então a questão aqui quer que a gente calcule, né, essa distância aí na horizontal, conhecido como alcance. Tem alguém mandando mensagem? Podem colocar mensagem aqui, tá bom?
Lançamento oblíquo dá para apimentar, mas conforme foi o engajamento dessa live, se vocês curtirem e tudo mais, a gente pode em breve abrir uma live, porém para apimentar para os concursos. Essa live vai ser embasamento, tá aqui bonitinho o desenho do lançamento oblíquo. E o lançamento oblíquo nada mais é que a composição de movimento. Ou seja, esse V0 é a velocidade inicial, né? O lançamento, o ponto inicial, a velocidade de chute é o V0. Porém, parte desse valor vai estar no eixo Y e parte desse valor no eixo X. Esse eixo X e Y nada mais é a direção vertical e a direção horizontal. Ao longo desse lançamento oblíquo, o corpo ele vai se deslocar na vertical e na horizontal. E para isso nós temos aí o nosso clássico laboratório virtual. Então nós temos aqui nosso clássico FET. E percebam bem que ao longo desse lançamento, o corpinho ele se desloca na horizontal e se desloca na vertical. Por isso que é chamado composição de movimento. Então essa velocidade, agora eu vou colocar aqui em câmera lenta. Essa velocidade aí, inicial, parte desse valor está no eixo, né? Ou então na sua componente em Y e parte está na sua componente em X. Isso é uma característica. O litrão que a gente quer é o litrão que a gente tem. Junto com a formação de um ângulo. Isso vai caracterizar o lançamento oblíquo. Bom, agora vamos para a continha, né? Vamos para a continha para saber quem é que vai ser o V-seno, o V-cosseno. Ai, professora. Bom, coloquei ali a informação, o ΔT, ou simplesmente o tempo. Esse é o tempo para subir e descer e se deslocar na horizontal. Mas fique atento que nos concursos nem sempre vão informar bonitinho, não. Porque nos concursos, muitas das vezes, não vão fazer questão que você passe para número decimal. Amores, eu tenho V0 30 metros por segundo. Em X, vem aqui comigo. Em X, não é a componente que está coladinha com o ângulo? Tá coladinha? Então, Vx é igual a V0 cosseno do ângulo. Coladinho. Tá coladinho, né, professor? Tá coladinho. Então, tome muito cuidado. Essa componente que estiver ali coladinha com o ângulo, essa componente vai ser justamente o cosseno, tá? E o VY? O VY tá sem o ângulo, V0, seno de 30 graus. E a questão quer que a gente calcule justamente esse deslocamento, essa distância ali na horizontal que falou do alcance, né? E para fazer isso, meus amores, prestem bem atenção. A gente vai precisar trabalhar justamente no eixo X. Por isso que no material eu coloquei ali, no eixo X. Ué, professora, Deus vê tudo? Sim, para a gente poder calcular essa distância na horizontal, a gente vai poder aplicar uma equaçãozinha para calcular a distância quando se trata de movimento uniforme. Ué, professora, no eixo X, o movimento é uniforme? Sim, é mais conhecido como movimento retilíneo uniforme. Na horizontal, tá bom, meus amores? Ué, professor, então quer dizer que na horizontal não vai ter aceleração? Não, amores. Essa força, ela só é aplicada no momento do lance. Depois que lançar a bola, depois que ele chutou a bola, o corpo ele continua se deslocando para frente, sim, mas ele não está se deslocando para frente porque tem alguém ali empurrando, aplicando força na horizontal, não. Quando esse corpinho ele está em trajetória, né, no movimento oblíquo, mas tem alguém ainda aplicando força na horizontal? Não tem. Ele continua se deslocando por inércia. E por isso que na horizontal ele vai estar em movimento uniforme. Na horizontal. Já na vertical, não. Na vertical nós temos a presença de uma aceleração da gravidade, o que vai implicar na vertical em um movimento retilíneo uniformemente variado. Porém, na horizontal vai ser um movimento retilíneo uniforme. E pelo fato de ser um movimento retilíneo uniforme, nós podemos aplicar justamente a equação Deus vê tudo. A equação Deus vê tudo, D igual a velocidade vezes o tempo, é justamente a equação para a gente calcular essa distância na horizontal. Essa equação, Deus vê tudo, vocês conhecem essa equação? Equação que vocês olham, a primeira equação que a gente estuda, na verdade, uma das primeiras equações que a gente estuda na cinemática, que é essa aqui, olha. Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Não é essa equação aqui, ó. Distância. Ué, professora, é mesmo. Essa equação eu conheço. É a equação para calcular a velocidade média. É a distância dividido pelo tempo. Aplica aqui, ó, um produto cruzado.
Aplicando o produto cruzado, nós não vamos chegar justamente distância igual a velocidade vezes o tempo? Tem distância, eu coloquei alcance, beleza? E onde tem velocidade, opa, não é no eixo X que eu estou analisando? Então aqui, ó, vai ser Vx, vezes o tempo, né? Esse tempo é o tempo completo desse movimento oblíquo. O que você fez, professora, daqui para cá? Vamos ver aqui. Onde tem Vx, opa, a sua componente, Vx não é a componente no eixo X? E essa componente, né, componente coladinha. Então, ó, V0 cosseno de 30 graus, porque é o ângulo formado com a horizontal, 30 graus, vezes o tempo. Bom, agora é só no substitui. V0 igual a 30, cosseno de 30, a questão dá pra gente, 0,85, vezes o tempo, 3 segundos. Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Eita, professora, agora fazer essa conta desgramada. Fazendo essa conta desgramada, nós chegamos que o alcance de 76,5 metros. E por isso que o gabarito é letra C. Vamos lá? Oh, Elisa, meu amor! Coisa mais linda da tia! Meu docinho, coisa mais linda da titia. Em um jogo de futebol, o goleiro, para aproveitar um contra-ataque, arremessa a bola no sentido do campo adversário. Ele percorre, então, uma trajetória parabólica. Eita, professora, trajetória parabólica é o lançamento oblíquo, né? Exatamente. Conforme representado na figura. Em 4 segundos. Opa! O tempo que vai durar todo esse lançamento oblíquo é um tempo de 4 segundos. Ah, professor, então é o tempo que ele vai ser lançado, vai chegar inclusive na altura máxima e vai tocar o solo novamente. É isso, professora? Exatamente. A questão já dá um desenho. Ah, então essa velocidade, professora, é a velocidade de lançamento, mais conhecido como V0? Exatamente. Professora, mas está sendo formado um ângulo beta com a horizontal. Sim, professora, então é importante a gente ter o seno de beta, cosseno de beta. Sim? Será que a questão informa isso pra gente? Vamos ver aqui, ó. Desprezando a resistência do ar e com base nas informações apresentadas, podemos concluir que os módulos da velocidade de lançamento, é o V0, porque é a velocidade com que o corpo é lançado nesse movimento oblíquo. Ah, professor, então, dizer módulo de velocidade de lançamento é o V0? É o V0. E da velocidade VH? Amores, VH é a velocidade na horizontal. VH é a velocidade... Professora, é o VX. É o VX. E, professora... Deus vê tudo. A gente aplica Deus vê. Isso. Toda vez que a questão, né, quiser que a gente calcule algo relacionado à velocidade na horizontal, ou então à velocidade em X, a gente aplica, sim, o Deus vê tudo, junto com outros pontos que nós já vimos. Afinal de contas, Vx é uma componente dessa velocidade V0. E essa componente, mais uma vez, Vx está sendo a componente coladinha com ângulo. Ué, professora, eu não tô vendo isso não. Vem aqui comigo. Tá aqui, ó. Mais uma vez, essa componente na horizontal, Vx, é a componente coladinha. Então, nesse caso, o Vx vai ser o V0 cosseno de beta. Ai, professora, mas será que a questão informa? Vamos ver, calma, vamos junto aqui. Bom, e na altura máxima, então a questão quer que a gente calcule V0 e VH na altura máxima. Em metros por segundo, opa! E a questão dá pra gente o seno de beta e cosseno de beta. Graças a Deus, professora. Coloquei aqui a informação, ΔT, que é o tempo que ele leva para completar toda essa trajetória, 4 segundos. Velocidade na horizontal, o eixo X. Por isso que tá ali, eixo X. Amores, velocidade na horizontal a velocidade ela é constante na horizontal. Então eu posso aplicar o Deus vê tudo. Mais uma vez ali, ó, Deus vê tudo. D igual a, né, essa distância igual a velocidade vezes o tempo. Bom, a questão quer que a gente calcule o VH, só que o VH é a velocidade na horizontal. Velocidade na horizontal é o próprio Vx. Então, isolando esse V, então Vx, o VH, é igual a distância dividido pelo tempo. 60 dividido pelo tempo,
4 segundos. Eita, professor, o tempo é 4 segundos? Sim, o tempo 4 segundos. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, você que está iniciando seu estudo em física no primeiro ano, que tem uma galera que muitas das vezes não teve física no nono ano, ou então a física do primeiro ano tem umas coisinhas mais, né, uns detalhezinhos a mais. Mas eu falo desde que eu dou aula para a galera de sexto, sétimo ano, a galera que teve aula comigo sabe, separe as informações numéricas, a questão dá para vocês. Vocês estão percebendo que eu estou sempre destacando as informações numéricas? Você vê que eu estou colocando sempre passo a passo. Ai, professor, mas no concurso... Não, no concurso a gente não pode se dar esse luxo, não. Mas para o colégio, como vocês estão aprendendo, façam isso. E é prática. Praticar. Vocês vão chegar a um ponto que vocês... não vou nem... Já vou colocar direto. Mas se você tem dificuldade e está começando o seu estudo aí em física, coloque ali as informações numéricas, tá? Isso vai ajudar bastante. Então, vamos lá. Logo, 60 dividido por 4 é igual a Vx. Só que Vx não é essa velocidade justamente, né, na componente horizontal, é o VH, 15 metros por segundo. Só que a questão quer mais. A questão quer que calcule o módulo dessa velocidade de lançamento. O módulo dessa velocidade de lançamento é justamente o V0. Como é que eu posso, tendo agora o valor de Vx, como é que eu posso calcular o V0? Lembrar daquele detalhe. O Vx é uma das componentes. E o Vx, vamos ver aqui no desenho? Olha aqui, novamente. É a componente que está coladinha com o ângulo. É a componente que está coladinha com o ângulo? Então, Vx é igual a V0 cosseno, nesse caso, cosseno de beta. Vx é igual a V0 cosseno. Por que cosseno, Ian? Porque tá coladinho. Não tá coladinho? Coladinho. Tá coladinho, então cosseno teta. Professora, é legal que você colocou cosseno teta, mas na verdade ali é beta. É verdade. Abafa. É verdade. Ai, que bosta. Mania de colocar teta. Ali, na verdade, é o cosseno, né? Cosseno beta. Porque eu substituindo Vx igual a 15, que a gente acabou de calcular, V0 que eu quero calcular. Então, deixa quieto que é o que você quer calcular. Vezes 0,6. 0,6 é o valor do cosseno de beta. Peraí que eu acho que eu vou arrotar. Desculpa, gente. Então, por isso que V0 é igual a 15 dividido por 0,6. E aí eu pergunto uma coisa para vocês. Vocês gostam de conta com vírgula? Eu não gosto de conta com vírgula. Então, 15 dividido... Faz o seguinte, multiplica por 10 em cima e embaixo. 150 dividido por 6 é igual a 25 metros por segundo. E com isso, nós calculamos V0, 25 metros por segundo, e calculamos também o VH. Por isso que o gabarito é letra C. Já me ganhou, agora só não leva